E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Campeonato Brasileiro, Fluminense e Corinthians no Maracanã. Pois é, depois da classificação na Copa do Brasil, teremos o Brasileirão nesse final de semana. Um confronto difícil, fora de casa, é no Maracanã, contra o Fluminense, e faz tempo que o Corinthians não ganha do Fluminense no Maracanã. Pois é. Bom, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians, tá? E tá aí, o possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. José Martinez, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, na frente Guinegão e Yuri Alberto, né? Bom, essa escalação aqui que eu coloquei, eu não vi prévia de escalação nenhuma, mas eu estou arriscando que o time vai entrar em campo mais ou menos assim, né? O André Ramalho, ele teve virose no último jogo, então eu imagino que volte, né? Eu acho que o Ramalho volta. Se não, deve jogar o Choca ou o Kaká. No meio de campo, o Martinez, né? Pelo que eu vi, o Martinez está recuperado do problema no dedo dele, né? Inclusive o Martinez jogou pela seleção da Venezuela nas eliminatórias. Então, o Martinez deve jogar, eu acho, né? E aí na frente, o Memphis Depay parece que teve um edema na coxa, pelo que eu entendi. Então, a dupla de ataque deve ser Guinegão e Yuri Alberto, tá? Sem o Memphis. Então, esse é o possível time, na minha opinião, tá? Sem o Memphis, com a volta do Martinez e do André Ramalho ao time. O Ranieri, eu acho que segue fora. Eu acho, tá? Mas, enfim, eu acho que esse é o possível time. E agora, retrospecto do confronto. Tá aqui. Histórico de confrontos entre Corinthians e Fluminense. Ao todo na história, 124 jogos, 44 vitórias para cada e 36 empates, tá? Gols no confronto, 322, 164 do Corinthians, 158 do Fluminense. Corinthians e Fluminense por estádios. No Maracanã, 43 jogos, o Fluminense tem mais vitórias, 18-8 para eles. Pois é, o Corinthians tem certa dificuldade contra o Fluminense no Maracanã, né? Se bem que o Corinthians contra o Fluminense no Maracanã teve a invasão de 76, né? Que foi 1-1, né? E o Corinthians ganhou nos pênaltis, né? Mas tirando aquilo, o Corinthians geralmente costuma se lascar e muito contra o Fluminense lá no Maracanã, tá? Corinthians e Fluminense por campeonatos. Pelo Brasileirão, 72 jogos e o Corinthians com uma vitória a mais, 26-25, tá? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Fluminense. E o maior é o Baltazar, 6 gols em 6 jogos. Rodriguinho, Deitinho, Jô e o Teleco, 4 gols. Guimarães, Marcelinho Carioca, Roger Guedes, Ronaldo e Jesus, 3 gols cada um contra o Fluminense, né? O Ronaldo marcou 3 em um jogo só, né? Em 2009, no 4-2. Mas o maior artilheiro é o Baltazar, com 6 gols contra eles, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Fluminense aconteceu no dia 16 de abril de 33 a 92 anos, um empate por 4-4, hein? Um amistoso.
A maior goleada do Corinthians contra o Fluminense foi um 5-0 no dia 13 de janeiro de 2021. Pois é, pelo Campeonato Brasileiro de 2020, né? Época de pandemia, jogo na arena, sem público no estádio, né? Eu assisti esse jogo, muitos de vocês assistiram. A maior goleada aí do confronto, do Corinthians no confronto. Corinthians de Wagner Mancini, pois é. Nesse 5-0 teve gol do Jô, do Casares, Fagner, Matheus Vital e Luan. Pois é, até o Luan marcou nesse jogo, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Fluminense, 12 jogos. Durou de 2005 a 2011. Pois é. E foi essa era eu vivi, vamos dizer assim, né, gente? Eu vivi essa era. Aliás, em 2005, foi mais ou menos aí que eu comecei a acompanhar o Corinthians, né? Há mais ou menos 20 anos atrás, que eu comecei a acompanhar o Corinthians. Eu tinha 8, 9 anos na época, hein? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Fluminense, né? No primeiro turno, derrota para eles, 2-0 em Itaquera. E foi o jogo que o Ramon Dias foi demitido, não foi? Se não me engano. Perdemos pro Fluminense e o Ramon Dias caiu. E foi o último jogo dele pelo Corinthians, né? E é o seguinte, galera. Eu quero me atentar aqui aos jogos do Corinthians contra o Fluminense no Maracanã, tá? Por quê? Porque faz um bom tempo que o Corinthians não vence o Fluminense no Maracanã. É isso mesmo. Olha só. Ano passado teve esse 0-0 aqui, ó. Que foi no dia que o Silvio Santos faleceu. Lembram? Foi o 0-0. Aliás, muitos querem colocar esse clássico, Fluminense e Corinthians, como clássico Silvio Santos, né? Porque o Silvio Santos torcia para Fluminense e Corinthians, né? E faleceu justamente no dia que teria o Fluminense e Corinthians. E foi 0-0. Aí teve um 3-3 em 2023, ó. Tá aqui, ó. 3-3. Aí teve esse 2-2 pela Copa do Brasil em 2022, tá? Aí teve esse 4-0 aqui que eu não quero nem lembrar pra eles. Aí teve 1-1 Brasileirão 2021, tá? Teve esse 2-1 pra eles em 2020. Teve 1-0 em 2019, mas eu acho que nem foi no Maracanã. Deixa eu ver o que mais aqui. Teve 1-1 Sul-Americana 2019. 1-0 pra eles Brasileirão 2018. E finalmente, galera, pois tá aqui, ó. Fluminense 0, Corinthians 1, Brasileirão 2017. Foi a última vez que o Corinthians venceu o Fluminense fora de casa no Maracanã. Pois é. 8 anos. 8 anos sem vencer o Fluminense no Maracanã. Pois é. 8 anos. Desde o ano do título brasileiro, do Hepta, né? Desde o Corinthians de Carille que não vencemos o Fluminense no Maracanã. 8 anos, galera. Pois é, que tabu do caramba, hein? 8 anos sem ganhar do Fluminense no Maracanã. O gol foi do Balbuena, lembram? O Giovanni Augusto, acho, bateu escanteio e o Balbuena de cabeça fez 1-0. A última vez que vencemos o Fluminense no Maracanã. Que coisa, hein? 8 anos, cara. Brasileirão 2017. Eu espero que o Corinthians quebre esse tabu nesse sábado, né? 8 anos, cara. 8 anos. Mas enfim. Vamos mostrar aqui agora a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vamos iniciar a rodada 23. Pois é, 23. No sábado teremos 4 jogos. Às 4 horas, Grêmio e Mirassol, Fortaleza e Vitória. Às 6h30, Palmeiras e Internacional. E às 9 horas, Fluminense e Corinthians no Maracanã, tá? Então o jogo é às 9 horas da noite.
eu acho que vai passar no Sport TV, né? Sport TV e Premiere. Geralmente o Sport TV transmite jogo sábado às 9 horas. Então deve ser no Sport TV e no Premiere, Fluminense e Corinthians, sábado às 9 horas da noite. Domingo às 11 horas da manhã tem Bragantino Sport. Às 4 horas, Atlético Mineiro e Santos, Juventude e Flamengo. Às 5h30, São Paulo e Botafogo. Às 8h30, Vasco e Ceará. E na segunda, 8 horas, Bahia e Cruzeiro para fechar a rodada, tá? O Corinthians que inicia a rodada em 12º lugar, 26 pontos. Se o Corinthians ganhar do Fluminense, por exemplo, passa o próprio Fluminense. Porque o Corinthians vencendo vai a 29 e o Fluminense fica com 28. Então seria muito importante uma vitória no Maracanã nesse sábado, né? E Fluminense e Corinthians estão motivados, né? Ganharam aí no meio de semana da Copa do Brasil, se classificaram, né? Então, aliás, o nosso adversário é realmente o Cruzeiro. O Cruzeiro repetiu 2-0 contra o Atlético, 2-0 na ida, 2-0 na volta. Então teremos Cruzeiro e Corinthians na semifinal. Detalhe, tá? Uma coisa que eu fui ver, o Cruzeiro, assim como o Corinthians, não sofreu gols na Copa do Brasil. Pois é, Cruzeiro e Corinthians chegam à semifinal sem tomar gols na Copa do Brasil, né? Incrível isso, né? Bem curioso. Mas a semifinal da Copa do Brasil é só em dezembro agora. Vai ser Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense, as semifinais, né? Mas é só em dezembro. Por enquanto, vamos focar só no Campeonato Brasileiro, tá? Temos mais 16 jogos pela frente, tá? 16 jogos. É terminar o campeonato de forma digna, sem brigar pra não cair, tá? Pelo amor de Deus, chega de passar sufoco, né? E assim, galera, os próximos jogos do Corinthians teremos umas 2 semanas livres. Pois é, 2 semanas livres. Pegamos o Fluminense agora, no sábado. Aí, o próximo jogo é só no outro domingo. Pois é, contra o Sport, fora de casa. Então vai ter uma semana cheia, uma semana sem jogos, no caso, o Corinthians vai ter. Por quê? Porque agora vai ser, acho que, Libertadores e Sul-Americana, as quartas de final. E o Corinthians não tá nem na Libertadores, nem na Sul-Americana. Então, o Corinthians vai ter uma semana aí sem jogos, tá? Joga agora, sábado, contra o Fluminense, treina a semana inteira e domingo é o Sport lá em Recife. Só no outro domingo, dia 21, tá? E aí, detalhe, o Corinthians vai folgar de novo no meio de semana. Pois é, pega o Sport na ilha, aí o próximo jogo é só no outro domingo, dia 28, contra o Flamengo em casa. Pois é. Então o Corinthians terá 2 semanas livres para treinar, para descansar os jogadores, tá? Porque são semanas de Libertadores e Sul-Americana, tá? Então pegamos o Fluminense agora, aí vai ter uma semana livre e no outro domingo é o Sport. Aí vai ter outra semana livre e no outro domingo é o Flamengo, beleza? Então teremos 2 semanas livres aí. Aí depois é o Internacional no meio de semana. Aí depois é o Mirassol no fim de semana. E aí vai ter data FIFA de novo. Pois é, em outubro vai ter outra data FIFA. Mais 10 dias parado. Pois é, tá? Então o Corinthians vai ter uns dias a mais aí de descanso para recuperar alguns jogadores e para treinar melhor o time aí, tá? Então pegamos o Fluminense agora, depois no outro domingo é o Sport, no outro domingo é o Flamengo, beleza? E é isso. Bom, falando desse jogo contra o Fluminense, bom, o Corinthians que ultimamente vem se dando até bem, jogando fora de casa. Vencemos Ceará e Vasco fora de casa no campeonato. Claro que o Fluminense no Maracanã, pelo retrospecto, é um adversário chato pro Corinthians, né? Como eu mostrei, 8 anos sem ganhar dos caras lá.
Então, claro que vai ser um jogo assim bem difícil de vencer. Os caras vêm motivados pela classificação na Copa do Brasil. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Eu acho que assim, um empate no Maracanã, um empate não é ruim. Não é, claro. Mas claro, ficar 8 anos sem ganhar dos caras lá, pô, é foda também, né? Mas é claro, o Corinthians tem que buscar vitória, nem que seja de 1 a 0, tá bom, porque daria um bom respiro no Brasileiro, né? Uma vitória no Maracanã daria um bom respiro aí pro Corinthians. Nos manteríamos ali no meio de tabela, tranquilos. Aí depois é o Lanterna fora de casa, que é um jogo muito mais acessível para vencer o Sport, né? Então, vamos ver se o Corinthians consegue um bom resultado no Maracanã, né? Esperamos que o Corinthians, por favor, não perca esse jogo. Uma derrota pode dar merda. Uma derrota no Maracanã. Por quê? Porque o Corinthians, gente, assim, tem que lembrar que o Corinthians tem jogos a mais que alguns adversários. Aliás, os adversários que estão perto do Corinthians na tabela têm jogos a menos, né? O correto é isso. Adversários que estão perto do Corinthians têm jogos a menos. E quando eles cumprirem esses jogos, podem passar o Corinthians. Então, se o Corinthians começar a perder ponto, pode complicar. Pode complicar. Então, é vital, pelo menos um empate ou até uma vitória contra o Fluminense nesse sábado. É vital um bom resultado contra o Fluminense, tá? E é isso. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte, tá? Nesse final de semana, eu não vou estar conseguindo postar vídeo de pós-jogo, tá? Não vou. E nem de reações, tá? Normalmente eu gravo reações quando o Corinthians vence, mas não vai acontecer nesse final de semana, tá? Não teremos vídeo sábado e domingo. Por quê? Porque eu estou de mudança, galera. Pois é, eu vou me mudar de residência, tá? Então nesse final de semana eu estarei focado em arrumar as minhas coisas, em desmontar o que tiver que desmontar, em guardar coisas em caixas e levar tudo para a nova residência que eu vou morar, tá? Então, bom, vocês sabem, mudança é estressante, dá trabalho, né? Então, nesse final de semana eu estarei muito ocupado com a minha mudança e então não terá vídeos sábado e domingo, tá? E talvez nem segunda e nem terça, tá? Porque eu estarei aí fazendo a minha mudança e arrumando a nova casa que eu vou morar, tá? Só pra avisar vocês, talvez eu nem consiga ver direito o jogo contra o Fluminense, né? Porque o jogo é sábado às 9 horas, né? Então eu nem sei se eu vou conseguir ver o jogo, tá? Porque eu estarei focado na minha mudança e arrumar as coisas e levar pra nova casa, tá? Vocês não devem sentir muito a mudança de residência, porque, bom, o meu cenário aqui, que eu gravo os vídeos, é o microfone, né, e a bandeira do Corinthians atrás de mim, né. Então na nova casa, eu vou basicamente colocar a bandeira de novo aqui, o microfone aqui, então assim, vocês não devem sentir muita diferença eu mudar de residência, né, em relação ao cenário dos vídeos, tá. Mas, enfim, é só o meu comunicado a vocês que não terá vídeos nesse final de semana, pois eu estarei focado na minha mudança de casa, beleza? E até bom que o Corinthians não jogue nesse meio de semana, porque aí me poupa de fazer vídeo de pré-jogo, coisa e tal. Então vídeo de pré-jogo, depois desse aqui, é só no outro sábado, que aí é o pré-jogo contra o Sport. Então eu vou ter uma semana aí de boas pra me mudar, pra preparar o cenário aí pra nova casa, enfim. Então, como eu falei, nesse final de semana, tá? Não terá vídeos, pois eu estarei focado na minha mudança de casa, beleza? Então é isso. Bom, vamos para palpites. Fluminense e Corinthians, né? Eu vou arriscar 1 a 0 para o Corinthians, tá? 1 a 0. Gol do iluminado Guinegão. O garoto tá iluminado, então 1 a 0 pro Corinthians, gol do Guinegão e vamos lá pra cima do Fluminense.
Vamos ver se o Corinthians consegue ganhar do Renato Gaúcho. Pois é. Bom, comente aí o que vocês acham desse jogo contra o Fluminense e comente o palpite de vocês. O meu é 1-0, gol do Gui Negão, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!